Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais um episódio do Onco Podcast. A gente traz duas profissionais super especialistas da área de psicologia, com ênfase na oncologia, que a profissional é a Agnes e a Daniele. Eu queria que elas ficassem à vontade agora para se apresentar, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa e que todos nós vamos aprender bastante, sobre esse segmento que é a área de psicologia. Comportamento dos acompanhantes, saber o comportamento dos pacientes e nada mais do que pessoas super qualificadas para poder nos presentear aqui nessa manhã. Por favor, Agnes, eu queria trazer você, aqui a gente sempre vê você como uma pessoa super engajada. Passo a palavra para você, fique à vontade. Bem-vindas. Obrigada pelo convite. Bom dia, Alan e Ellen. É muito prazeroso, uma honra participar desse projeto aí de vocês. Então, eu vou começar me apresentando. Então, eu sou a Agnes, sou psicóloga e psico-oncologista. Então, qual foi o motivo, Até pensando em trajetória, assim, de qual foi o motivo da minha escolha, primeiro pela psicologia. Antes, na época do ensino médio, então, eu estava entre psicologia e jornalismo, sempre gostei muito da escrita, português, da gramática. E aí, conversando com alguns amigos, enfim, a gente foi, então, para essa área da psicologia mesmo, Então, a ideia de entender comportamento humano, aspectos cognitivos, emocionais e como tudo isso se entrelaçava. Então, eu fiz 3 anos de cursinho, entre alguns anos um pouquinho mais velha, porque eu sempre pensei em prestar para a USP. Só que a nota de corte sempre foi muito alta, Psicologia e jornalismo, na época a nota de corte era 60, então era muito alto. Era a 4ª ou a 5ª especialidade mais concorrida, depois da medicina ali na USP. Então, tentei 2 anos na USP, no 3º ano, então eu tentei em 2 faculdades privadas, particulares. Entrei em 2009 no Mackenzie, 5 anos de graduação, e aí me formei em 2014. Na época da graduação, já me vinham ideias na atuação em hospitalar, e mais especificamente em oncologia. Até tenho casos na família, mas um pouco mais distantes, não são familiares tão próximos, não foi o motivo principal da minha escolha. Mas sempre tive interesse, sempre pesquisava temáticas e até a equipe da psicologia na época, a antiga coordenadora, Cristina, eu já conhecia elas da época da minha graduação, de reportagens, então eu sempre tive interesse na oncologia. Em especial, eu queria residência no AC Camargo. Então, me formei em 2014. E a minha primeira experiência em oncologia foi como voluntária na ACC, Associação de Apoio a Crianças com Câncer, no último ano da graduação. Então, eu fiz o voluntariado com a assistente social, a Cristina, na época, para ver se de fato era uma escolha correta, entre aspas, ou não, se era aquilo mesmo que eu me via dentro daquele ambiente. Fiquei 1 ano. Então, me formei em 2014, 2015, tentei a residência no AC Camargo, não passei na primeira vez. No segundo ano, aí sim, 2016, então de 2016 a 2018, fiz a residência em oncologia. Depois de formada, fui para clínica, particular, também era uma clínica especializada em oncologia, onde eu estou até hoje, atualmente. Depois atuei em uma ONG, que é a Abrale, continuo como voluntária, agora não na assistência, direta aos pacientes. Então, a Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. E depois da Abrale, fui chamada para retornar aí como titular, no Hospital AC Camargo, que é onde hoje eu trabalho atualmente. Então, resumidamente, esse foi o motivo do porquê que eu busquei a área da oncologia. Acho que foi um encontro aí entre a área e a minha vida, que as coisas fluíram. Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Você, Dani, qual é a sua história na psicologia e na psico-oncologia? E pode se apresentar para as pessoas te conhecerem. Bom,
Bom, obrigada, Ellen e Alan, pelo convite, né? Uma alegria estar aqui com vocês, também com a Agnes, minha colega de trabalho, de profissão, né? De trajetória. E a minha inserção na psicologia veio por meio de muitas mudanças, né? Sempre gostei da área de humanas, sempre gostei de ler livros de psicologia, ia para a biblioteca para conhecer alguns assuntos, mas eu comecei, na verdade, na área de exatas. Eu atuei na área de engenharia de telecomunicações por pouco mais de 5 anos. Foi a minha primeira formação, então algo muito distante. E nesse intervalo eu fiz um curso também, um curso de teologia para leigos. E foi aí que eu me encantei pela psicologia. Tinha uma disciplina de psicologia da personalidade, onde eu pude conhecer, ter um contato maior, de fato, com a psicologia, para além das leituras disponíveis até o momento, e decidi fazer a graduação. Então, foi um momento de mudança importante, saí da área de exatas, fui para a área de humanas, fazer faculdade também já com uma idade um pouquinho mais avançada, e uma experiência que para mim foi muito transformadora. Me reconheci aí nessa profissão, tive a oportunidade de trabalhar com pacientes com esclerose múltipla, também passei um período curto pela superintendência da polícia científica, então um contato com pessoas em vulnerabilidade também, mas o hospital sempre me encantou muito. Pela temática da finitude, que nos remete muito à vida, à sensibilidade, mas toda a potência da pessoa também. E já concluindo a graduação, prestei residência, tive a oportunidade de fazer essa especialização também no AC Camargo, concluí. Estive aí alguns meses fora, atuando em outras áreas na psicologia e recebi o convite para retornar também como titular da equipe, assim como a Agnes. Agora trabalhamos juntas aí nesse desafio, mas que também nos traz muitos frutos no dia a dia, né? Algo que traz um aprendizado para além do profissional, mas também para a nossa trajetória pessoal de vida. Que bacana. Obrigada. Eu tinha visto que você fez uma pós-graduação em psicanálise winnicottiana. O que seria isso? É uma abordagem da psicologia, né? Quando a gente fala de psicologia, geralmente vem Freud na cabeça, ou algo mais voltado para o comportamental. São algumas abordagens que partem de teóricos específicos. Então, a minha afinidade maior é com a psicanálise winnicottiana, né? Então, tem Freud, depois vieram outros autores, e entre eles, Winnicott, que é com quem eu mais me identifico na forma de atuação, e atualmente também estou fazendo uma pós em cuidados paliativos, que acaba tendo aí um foco grande no meu trabalho atual e que está muito próximo da proposta hospitalar, de fato. Bacana. Muito bom, meninas, né? É um grande prazer. Então, iniciando o nosso episódio, essas discussões que serão abordadas, queria iniciar uma pergunta para a Agnes, contar um pouquinho para nós como a psico-oncologia ela se desenvolveu e se tornou atualmente uma área tão específica na psicologia. Bom, a gente vai voltar lá, pensando em linha do tempo, né, em cronologia. Alan, na época ali de 130, 200 antes de Cristo, a gente vai começar lá pensando como os teóricos ou filósofos na época, eles conceituavam ou eles entendiam a relação mente-corpo. Então, a gente pode pensar em 2 autores principais. Hipócrates foi um filósofo, se não me engano, ele era médico, e o Galeno. Então, esses são os primeiros autores que começam a entender e a compreender a relação mente-corpo, né? Não é algo dividido, mas existe uma confluência entre essas 2 grandes áreas. Existem alguns conceitos quando a gente lê na literatura sobre o conceito, definição de psico-oncologia. Então, alguns livros ou artigos, eles entendem que a psico-oncologia é uma junção entre psicologia, a especialidade e a oncologia, mas mais especificamente na nossa área da psicologia, eles entendem... Então, a gente tem a psicologia da saúde, que ela abarca várias ramificações, digamos assim, dentro da psicologia da saúde. A gente atua em prevenção primária, secundária, terciária, alta complexidade, onde a gente atua atualmente, eu e a Dani, que é na área hospitalar mesmo, internação, casos mais agudos, né, mais graves. Então, psicologia da saúde. Dentro da psicologia da saúde, tem a psicologia hospitalar e a psico-oncologia seria um braço da psicologia hospitalar.
a psiconco dentro da psicologia hospitalar. Então, existem várias áreas de atuação. Isso pensando em definição e um conceito bem amplo. Agora, pensando do ponto de vista histórico. A gente começa lá fora, lá nos Estados Unidos. Então, 1970, aproximadamente, a Jimmy Holland, então ela é uma psicóloga, ela começa a trazer esse conceito da importância de ter esse olhar do suporte psicológico ao paciente. Então, ela inicia esses trabalhos ali nos Estados Unidos, mais especificamente em 1977, no Memorial Sloan Kettering. Então, na verdade, a unidade em si ela foi fundada em 1887. E a Jimmy Holland, ela inicia um serviço psiquiátrico em 1977 para justamente ter um olhar da equipe de saúde mental, então psicólogo e psiquiatra. Agora, trazendo o contexto aqui para o Brasil, em 1980, quais são os dois grandes nomes aqui da psico-onco? Então, a gente tem a Maria da Glória Gimenez e a Maria Margarida de Carvalho. Então, são psicólogas de renome. Quando a gente vai pesquisar em literatura, são os dois grandes nomes que trouxeram a psico-oncologia de fora para o Brasil. Então, as meninas começam a trabalhar esse conceito em 1980 aqui no Brasil. Então, a psicologia já foi inserida nessa trajetória dentro do contexto hospitalar. Começou com a psiquiatria, posteriormente com a psicologia. Então, em 1980, as duas começam a trabalhar essas questões dentro, em projetos, enfim, outros tipos de estrutura para levar isso aos pacientes oncológicos. Na década de 90, 94, aqui no Brasil começam a serem construídos os primeiros cursos ou congressos de psico-oncologia. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra, assim, primeiro encontro nacional de psico-oncologia, 1994. Então, se a gente pensar em trajetória histórica, basicamente esses são os grandes nomes. E mais atualmente, aliás, em 1994, eu não posso esquecer que foi a fundação da SBPO, e a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Então, atualmente eu faço parte ali do secretariado e de mídias da Nacional aqui de São Paulo. Então, sou uma dos membros, né? Então, essa é uma sociedade muito conhecida. Então, se a gente pensar em cronologia, basicamente, Alan, esse é o histórico. Esses são os 3 grandes nomes, né? Quando a gente pensa em psico-oncologia aqui no Brasil. E nos últimos anos, isso tem se atualizado e acho que a gente tem conseguido alcançar, né, Dani, muito mais espaços. Então, a gente vê, assim, 5º simpósio, mas ali em 94 foi o embrião mesmo. 94, 95, e aí a gente pode até pensar em políticas públicas, falando de uma forma sucinta, quando começa a Política Nacional de Humanização, políticas públicas pensando em acesso ao tratamento, ao câncer. Então, é basicamente nesses anos que se inicia um olhar, mais um olhar sociocultural, né, histórico-cultural para a população oncológica. Muito bom. Todos nós sabemos que trata-se de uma doença, né, extremamente complexa. Tá? E você acabou de relatar, né, que a gente tem que vincular, né, o corpo e a mente. Então, dentro lá da prática de vocês, tá? Principalmente a Agnes poderia mencionar melhor, quais seriam os objetivos do psicólogo, tá? Principalmente no tratamento do paciente oncológico, que é um paciente que demanda bastante, né, dessa parte de orientações, né, acompanhamento. Você conseguiria... Quais são os seus principais objetivos, né? Óbvio que deve ter muita coisa que você deve tentar desenvolver com o paciente. Mas, assim, quais são os focos de vocês na abordagem, né, de um paciente? A gente tem 3 grandes áreas. Então, no dia a dia, né, eu e a Dani e os outros membros da equipe, a gente tem um olhar direcionado para 3 grandes figuras, digamos assim. Paciente, família e equipe multiprofissional. Então, por exemplo, a demanda ou quem necessita do suporte podem vir dessas 3 grandes referências, digamos assim, voltado especificamente para o paciente. O paciente, por exemplo, com dificuldade em lidar com aquele momento, um diagnóstico inicial, uma recidiva. Enfim, ele pode ter recebido informações que ele
reagiu de um modo que ele tem apresentado certa dificuldade mesmo para o enfrentamento desse momento. Bom, Alan, então são 3 grandes áreas quando a gente pensa em objetivo do psicólogo, do psico-oncologista no hospital. Então, a gente tem um olhar voltado para o paciente, para os familiares ou acompanhantes, né? Podem ser amigos, enfim, colegas de trabalho que estejam ao lado do paciente, e a equipe multiprofissional. Então, voltado ao paciente, muitas vezes a gente recebe a solicitação, né, o parecer ali de especialista, do médico, geralmente, para entender de que forma o paciente ele está reagindo, está lidando com aquele momento. Então, a gente vai fazer a nossa avaliação, vai compreender os principais aspectos psicológicos, medo, ansiedade, se esse paciente tem um histórico psiquiátrico ou não, porque tudo isso influencia a forma como ele vai enfrentar aquele momento presente. Histórico de tabagismo, etilismo, entre outras perguntas. Além do paciente, toda vez que a gente entra no leito, isso pensando em paciente internado, né? São contextos diferentes que a gente atua. Quando a gente encontra o acompanhante do paciente, a gente oferece o nosso serviço para fazer um suporte familiar. Porque a gente sempre fala assim, Alan, que a família é uma extensão do paciente. Então, muda-se toda a rotina, claramente tem um impacto psicológico no paciente, em toda a dinâmica familiar. Então, muitas vezes a gente percebe que os familiares, eles têm um pouco mais de dificuldade, se não até mais dificuldade do que o próprio paciente. Muitas vezes o paciente ele se resguarda um pouco mais, e quem está mais reativo naquele momento são os familiares. E um terceiro olhar é a equipe multiprofissional. Então, muitas vezes, antes de atender o caso, ou depois, a gente discute o caso com os colegas. Então, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, porque cada um tem um olhar diferente sobre o caso. Então, é sempre importante, muito rico a gente realizar essas trocas de percepções em relação ao paciente, em relação ao caso. Então, tanto do paciente, quanto da família, quanto da equipe, são informações riquíssimas que a gente precisa para construir o todo. O paciente não é único, o paciente tem uma família e tem uma equipe que cuida dele. E por que o nosso olhar também é voltado para a equipe? Porque a gente tem afeto, a gente se vincula aos nossos pacientes, a gente se sensibiliza. Então, muitas vezes, para o profissional, residente ou titular, enfim, ele tem uma forma de lidar que, às vezes, isso impacta na relação dele com o paciente e com os familiares. Então, aí a gente discute, claro, o caso com um colega, pode mostrar alguma percepção nossa, para ter um pouco mais de cuidado, né, em relação ao paciente, porque muitas vezes são questões pessoais do profissional que não podem interferir na relação com o paciente ou familiar. Mas quem é médico não tem muita ciência. Nós, da psicologia, a gente tem um olhar mais apurado para justamente a gente saber separar, por isso que a gente faz terapia, para a gente saber separar o que é nosso e o que é do paciente. Então, basicamente, os principais objetivos é o foco e o suporte ao paciente, à família e à equipe. Que bacana saber que vocês fazem terapia também, sempre, né? É sempre que vocês têm esse acompanhamento? Inclusive, é o ideal mesmo, né? Não é algo dentro do protocolo. Mas nós estamos atendendo, então nós vamos ter as nossas sessões de psicoterapia também. Parte de uma demanda espontânea, mas que dentro da psicologia, de modo especial, nós percebemos o quanto é necessário, né? Porque a gente vai lidando aí com conteúdos do outro e que tocam conteúdos nossos. Não tem como a gente ficar ileso diante de todo o sofrimento daquele que nós acompanhamos, das partilhas de vida. Isso se cruza com as nossas realidades também. Então, isso vai despertando outras percepções, vai nos mobilizando emocionalmente e ter o nosso espaço preservado para nos olhar, para nos autocuidar é essencial. Então, sim, nós fazemos. O ideal é que todos façamos, né? Claro, cada colega vai aí se organizando de uma determinada maneira. Às vezes fica um período de tempo sem fazer o acompanhamento regular, depois retoma.
cada um tem a sua realidade. Como eu disse, não é algo dentro do protocolo, mas que nós percebemos a necessidade para que nós sejamos cuidados e assim conseguirmos, de fato, oferecer esse cuidado ao outro. Muito bacana. E eu queria te perguntar, Dani, como que é o processo, quais são os processos psicológicos que um paciente oncológico passa a partir do diagnóstico, né? Provavelmente, assim, tem pacientes, a gente tem diversas formas que o paciente lida, né? Quando eu atendo eles na minha prática, também eu vejo aquele paciente que está ainda em negação, ou o paciente que está aceitando melhor, então é muito individual, né, isso. Então, você pode contar para a gente quais são os sentimentos que você vê mais exacerbados nos pacientes, quais são os processos psicológicos do paciente oncológico a partir do momento que ele descobre a doença? Bom, inclusive, gostaria de antes trazer dois conceitos, digamos assim, né? Conforme você ia falando, me recordava deles e acredito que eles nos norteiem bem para entender o funcionamento psíquico desse paciente. Um é sobre a definição da palavra câncer. De forma muito resumida, vem do grego cancre, que se refere a caranguejo. E no sentido de aquele animalzinho mesmo que aprisiona, que vive escondido, que se movimenta de uma forma desordenada, algo que assusta. Mais ou menos o que a gente vai pensando também do próprio tumor. Algo que está ali escondido, que surge de forma inesperada, que de alguma forma faz uma vítima que vai se desenvolvendo de um jeito que pode tomar outras proporções. Então, esse é um ponto para a gente ter em mente. Uma segunda definição, daí você me perguntava, né, sobre a questão aí das abordagens da psicologia. Freud fala sobre o luto como uma reação diante de uma perda. E quando a gente pensa em perda, parece que é só uma pessoa que faleceu, só entre aspas, né? Digo só no sentido de que não se refere à morte de uma pessoa também, mas se refere à perda de outros objetos. E objeto na psicologia, né, vai ser aquele algo que tem um afeto depositado. Então, pode ser a perda de uma pessoa, pode ser a perda de um emprego, de um relacionamento que é interrompido, pode ser a perda de um bem material, um carro que é roubado, a perda de uma expectativa, de um sonho, alguma perda de algo que realmente aquela pessoa investia um afeto. Então, partindo disso, né, de onde vem a palavra câncer e do que seria o luto, a partir da psicanálise. Chegamos, então, na sua pergunta. Como que os pacientes oncológicos podem lidar com todo esse contexto? Quando a gente olha para esses pacientes, nós estamos olhando também para uma vivência de luto um luto antecipatório. Um luto que não se relaciona apenas à questão da própria morte, que pode vir a acontecer em decorrência da doença, mas um luto também simbólico, um luto de funções. Então, de repente, a partir daquele diagnóstico, a pessoa vai perder a rotina que tinha. Vai perder o trabalho, vai perder algumas relações, às vezes vai perder um membro, né? Vai ter aí alguns prejuízos na autoimagem também. Várias coisas podem ser perdidas. Tudo isso vai, de alguma forma, desembocar em um processo de luto. E, a partir disso, nós chegamos em uma outra autora bastante conhecida, que é a Kubler-Ross. É uma médica psiquiatra que ela fala sobre as fases do luto. E daí eu contextualizo para que a gente possa entender que esse luto não é apenas para aquelas pessoas que perderam um ente querido. Esse luto diz também daquelas pessoas que estão vivas e estão lidando com diversas perdas. Então, uma das teorias que nós podemos considerar nessa questão de quais seriam os processos psíquicos do paciente em todo esse contexto oncológico, vem a partir desse conceito trazido por Kubler-Ross sobre as 5 fases do luto, né? E ela fala sobre primeiro a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, são 5 fases que, se nós formos nos debruçar sobre elas, tem uma lógica sequencial, mas não quer dizer que o paciente passe necessariamente por todas ou naquela sequência, né? Às vezes vai vivenciar uma fase e depois vai repetir uma outra, vai ter uma ordem diferente. A gente não pode esquecer que tudo que a gente está falando aqui se refere a um indivíduo que lida com as questões da vida, que tem uma história muito pessoal, individualizada, de fato.
Então, a gente vai falando de uma forma mais geral para que nós possamos compreender, mas sempre com esse olhar. Tem as suas peculiaridades, porque é uma pessoa, né? Tem a sua própria história, os seus próprios desejos, mas para entender um pouco melhor, partindo dessas 5 fases. O paciente que está em negação seria aquele, por exemplo, que recebeu o diagnóstico, mas não acredita que aquilo está acontecendo. Não, acho que o diagnóstico está errado. Vamos procurar uma outra opinião, o que é importante também, mas pode dizer desse processo. Não, acho que esse resultado de exame aqui não está certo. Não faz sentido eu ter essa doença. Eu sempre me cuidei, né? Eu tinha uma vida saudável. É aquele momento em que a pessoa rejeita essa possibilidade do diagnóstico. Num outro momento, a fase de revolta, existe aí uma reação um tanto quanto agressiva, digamos assim, de realmente expressar raiva, às vezes até um sentimento de inveja, voltando no exemplo da vida saudável, né? Poxa, eu sempre me alimentei adequadamente, tinha o descanso correto, uma vida toda organizada, e quantas pessoas não têm isso e também não têm nenhum tipo de complicação? Como que está acontecendo comigo? Nesse momento até pode ter algum tipo de agressividade direcionada, inclusive, para a família, para os profissionais, para aquelas pessoas que estão mais próximas. Então, não agressividade necessariamente no sentido, né, ali de um atrito físico, mas na forma de se expressar. Né? É um momento em que a pessoa está se ajustando àquele contexto. É um sentimento esperado. Já na barganha, é uma fase onde, não, mas e se eu mudar de vida agora? A partir de agora eu vou comer certinho, a partir de agora eu não tenho vícios, então acho que eu posso também não ter mais a doença. Ou muitas vezes a barganha diz nesse sentido mais religioso, né? De tentar fazer uma promessa, de não, né? Será que Deus não pode me curar? É esse momento de tentar negociar uma mudança da situação. Já na fase de depressão, não é necessariamente algo de um transtorno psiquiátrico. Diz dessa tristeza. Pode também envolver sintomas depressivos, inclusive necessitando aí de um suporte medicamentoso, mas se referindo à fase, nós dizemos de um momento de tristeza, e não é uma tristeza que a pessoa não possa sentir. Todas essas emoções são necessárias para que a pessoa se ajuste e se reconheça nesse contexto. Cada um sente na sua intensidade, no seu próprio momento, tem alguns gatilhos que impulsionam aí uma emoção mais intensa, mas que fazem parte de todo esse ajustamento. E, de novo, nesse momento de depressão, dentro dessa fase aí dos lutos, é um momento onde a pessoa está entristecida, mas porque ela começa a perceber qual é o contexto real. Então, é uma fase muito importante. Às vezes vem alguém, não, mas não fica triste, não chora. E a pessoa precisa, sim, ficar triste, precisa ter esse espaço para poder chorar, para falar sobre o que está sentindo, para que ela organize os pensamentos, as emoções diante desse diagnóstico. Então, é um momento onde ela entra em contato com algo que é ruim, que não é desejado, mas que ela passa a se apropriar desse novo contexto. Então, é uma tristeza adequada ao momento vivido, para daí nós chegarmos à fase chamada de aceitação. Nessa aceitação não quer dizer que está tudo lindo, maravilhoso, estou feliz porque eu tenho um diagnóstico, nada disso. É um momento onde a pessoa se reconhece dentro ali agora desse papel de paciente, digamos assim, e passa a se adequar a esse contexto. Então, como que vai ser a minha rotina agora que eu tenho que ir ao hospital, fazer a quimioterapia? Como que eu vou me relacionar com as pessoas se eu estou ainda me ajustando com a minha própria imagem? É um momento onde a pessoa vai se conformando no sentido de, não de aceitar simplesmente, mas no sentido de conseguir se encaixar um pouquinho melhor no ambiente em que está. Todas essas fases podem ir oscilando, isso tudo faz parte. Como eu disse, as emoções se alternam também nelas, mas diz desse momento de reconhecer-se diante de perdas que acontecem. Esse ajustamento diante da perda da rotina, de expectativas, de sonhos, às vezes de um membro, de relacionamentos, do trabalho, muito do funcionamento vai de alguma forma estar aí perpassando essas 5 fases do luto. Nossa, muito bom. Na verdade, o que eu entendi do que você falou é que o luto,
ele não está relacionado somente à morte, né? Ele está relacionado com pequenas perdas que o paciente vai passando nesse processo. Sim. Então, são pequenos lutos que ele vivencia. E dentro do processo todo, ele tem essas fases que você falou, né? De aceitação no final, a depressão, que é quando ele realmente se coloca naquele contexto. Então, assim, ficou muito claro, muito legal, assim, de entender essa visão de vocês. Porque a gente vivencia isso na nossa prática, né, Alan? A gente está ali com o paciente, entregando um medicamento, tirando as dúvidas dele, e a gente sente essa energia dele. Mas, por exemplo, já teve também casos em que eu lidei com o acompanhante em revolta e o paciente provavelmente numa aceitação. Sim. E hoje, ouvindo vocês, eu vou conseguir compreender muito mais essa fase. Assim, quando o paciente, por exemplo, está num momento inicial, que eu vejo que ele ainda está se adaptando. E depois de alguns ciclos de tratamento, ele já está provavelmente nessa fase de aceitação. Alguns até passam pela aceitação e depois deprimem, né? Sim. Porque talvez com a piora do quadro vão deprimindo. Então, ver esse contexto psicológico, ouvir da psicóloga, isso é muito interessante mesmo e é para eu aplicar até na minha prática, né? Inclusive, você nos questionava quanto aos nossos processos psicoterápicos, né? E o quanto é Sim. importante até para que nós não atropelemos essa vivência do paciente, do acompanhante. Me recordava de um caso que eu atendi filhos da pessoa que estava internada em uma situação já bastante agravada, realmente com um falecimento ali para acontecer em pouco tempo. E com as crianças, elas começaram a se dar conta de que realmente isso iria acontecer. Tanto que a criança me perguntou, você acha que meu pai vai voltar para casa? E aí a gente, né, do outro lado, também se protegendo desse sofrimento, às vezes cai na tentação de falar, claro que vai, ele é forte, vai dar tudo certo. Mas não, a criança está começando a acessar esse tipo de dor, vai ser importante para ela conseguir vivenciar o luto de uma forma saudável. Então, não ia responder, não, ele não vai voltar. Mas permitir que a criança lide com isso. Eu respondi, olha, eu não sei. Eu automaticamente diria, ele é forte. E daí a criança que estava começando realmente a construir esse processo de luto de uma forma saudável, a princípio, porque está começando a pensar nas possibilidades, já tem isso cortado. Então, né, de novo, a oportunidade de que nós passemos pelos nossos processos terapêuticos também nos ajuda a respeitar esse sentimento do outro, porque a gente consegue respeitar o nosso. Para a gente é difícil assumir para uma criança que a morte pode acontecer. Só que a criança já está lidando com aquilo. Então, se a gente consegue ter esse espaço para que nós nos cuidemos, a gente vai conseguir realmente proporcionar esse ambiente aí mais favorável para o outro também. Sim. Porque o mundo perfeito seria poder afirmar isso. Sim. Nós ficaríamos bem e com certeza a criança sairia muito feliz. Mas como ela lidaria com a realidade pouco tempo depois? Exatamente. Vale ressaltar que vocês lidam diretamente com o sentimento, né? Então esse sentimento, ele a todo momento, né, ele está alterado, variando. E o acompanhante também, quando ele caminha junto, né, com o paciente, isso dá como se fosse uma motivação, né, um combustível mais, né, para ele ter uma sobrevida, né, e ter uma qualidade de vida, entendeu? Agora, você estar ali, né, atuando de frente, né, realmente, e vendo aquele paciente alterando, né, o seu comportamento de forma constante, acho que isso você tem que ter um preparo maior, né, para poder absorver isso, né, e para poder traçar uma conduta, né, junto com a equipe mais assertiva. Saber o que falar, né? Exatamente. Vocês são treinadas, né, estudadas, né, para esses contextos, né? Porque quando a gente sempre quer dar esperança, né, para o paciente. Eu acho que os outros profissionais. E o psicólogo, ele vai saber a maneira certa, né, de qual palavra usar naquele momento. Acho que é isso, assim, vocês são muito treinadas para saber como lidar com isso, né. E eu queria saber, Dani, se tem alguma fase dessas todas que você explicou, que vocês atuam mais perto do paciente ou que vocês focam mais do que outras, porque provavelmente vocês
estão ali lidando, né, com todos esses momentos, mas existe uma fase que você, por exemplo, a do diagnóstico, será que não é essa fase que o psicólogo vai atuar com mais foco, ou na fase mais final, paliativa? Como que é isso no dia a dia de vocês? Tem uma fase de maior foco? Eu diria que não necessariamente, né? Acho que vai variar muito do próprio paciente. Então, sim, ali no momento do diagnóstico, que pode acontecer a negação, ou talvez já a revolta, ou talvez já a aceitação, como você comentava antes também, vai variar muito de onde é o momento que o paciente apresenta uma maior angústia. Então, talvez para alguns seja naquele momento inicial, de realmente negar aquela possibilidade do diagnóstico, de se sentir mais angustiado realmente, apresentar um sofrimento psíquico mais importante. Então, eu diria que varia, mas pensando aí a partir das 5 fases, como eu comentava há pouco, o que eu afirmaria é que talvez no momento de raiva fosse onde a gente tivesse uma atuação um pouquinho menor, digamos assim, no sentido de que dá a impressão, talvez na equipe isso surja mais, de que no momento que o paciente está se expressando ali com uma revolta, está com uma fala um pouco mais agressiva, que é um momento onde a gente tem que fazer ele ficar tranquilo, né, bem, sem ali de alguma forma se manifestar diante de alguma proposta, de alguma conduta. E não, é um momento onde ele precisa assim expressar o que está sentindo. Então, talvez nesse momento seja uma fase onde nós nos preocupemos menos, bem entre aspas, porque a gente percebe que o paciente está conseguindo se expressar. Claro que a gente precisa atuar também aí para conseguir auxiliá-lo na melhor forma de expressar isso que ele está sentindo, de uma forma que ele não se prejudique, que consiga interagir de uma forma mais harmoniosa com a equipe, visando ao próprio cuidado, mas de modo geral vai variar bastante de cada paciente. E de acordo com os espaços que vão surgindo para a nossa atuação também. Então, às vezes, ali no momento de negação, é uma fase que se dá de forma mais rápida para aquele paciente, mas quando vem o momento chamado de depressão, a gente tem um espaço melhor para a nossa atuação, a gente consegue trabalhar mais com o paciente questões sobre como ele vai se reorganizar diante da vida, o que ele está pensando sobre esse novo momento. Pode ser que aí, nesse contexto, surge um espaço maior para nós atuarmos. Então, varia também com o espaço que vai surgindo. Às vezes, nesse momento de negação, é quando o paciente está, de alguma forma, ressignificando a própria identidade. Antes, um homem ativo, com ali uma determinada imagem física, com várias funções, o provedor da casa. E aí, a partir do diagnóstico, vem essa negação, porque como que ele vai ser o provedor, como que ele vai manter a rotina do jeito que era, a imagem vai sofrer alterações, como que se lida com isso? Talvez aí, para essa pessoa, seja o momento em que nós vamos atuar de uma forma ainda mais intensa. Talvez não, esse momento para essa pessoa seja de um ajuste mais tranquilo e justamente lá mais para frente, na aceitação, quando a pessoa está pensando em alguns encaminhamentos mais práticos, em como fazer ali na prática algumas mudanças de papéis, é que nós vamos auxiliar mais de perto nesse momento de ressignificação já diante de um outro contexto, né? Quando a pessoa já se reconhece enquanto paciente oncológico. Então, de modo geral, eu diria que vai variar muito de acordo com o paciente e com o espaço também que nós vamos encontrando para atuar, porque a nossa presença não pode ser algo ali imposto. É de acordo também com a necessidade. Sim, e com o momento que o paciente se sente à vontade para tal. Às vezes tem muitos conteúdos que podem ser trabalhados, mas se o paciente não se sente tão à vontade ainda naquele momento, forçá-lo a falar sobre determinadas questões vai colocá-lo em uma situação de angústia, de sofrimento ainda maior. Então, nós vamos lidando também com isso, em reconhecer o espaço possível para trabalhar, respeitando também a individualidade do paciente. Um ponto que vale, né, pensando no que a Dani está explicando para vocês, é exatamente isso. A pergunta de vocês foi o foco do psicólogo nessas principais 5 reações emocionais, vamos colocar assim. Isso a gente pensando do ponto de vista do profissional, no caso, o psicólogo, na atuação com o paciente, família ou equipe. E é muito importante, só reforçando o que a Dani falou agora ao final,
a gente ter, aí é feeling, né, que a gente fala que é o tato ou o manejo do profissional, do psicólogo, em perceber a disponibilidade da pessoa que está do outro lado em receber o nosso suporte. Então, a gente explica o motivo do porquê que a gente está ali, ou beira-leito ou ambulatorial, solicitação, encaminhamento, enfim. E o paciente, ele tem a escolha de aceitar ou não. E a gente deixa muito claro que não há nenhum problema na recusa do nosso atendimento. A gente orienta o paciente como funciona o serviço de psicologia, quando ele se sentir confortável, como acionar. Então, é exatamente o que a Dani falou, é uma forma muito respeitosa. A gente se apresenta, a gente oferece o serviço, mas não é algo obrigatório. Então, tiveram casos, vários casos, em que os pacientes recusaram, e eles falaram assim, Agnes, eu já fiz terapia, eu sei o quanto é importante, mas neste momento está muito dolorido e eu não vou conseguir fazer terapia. Eu sei que é fundamental, porque ele tinha acabado de receber uma recidiva, um diagnóstico de uma recidiva. E ele estava muito fragilizado, muito sensibilizado. Apesar da ciência, do ponto de vista racional, de saber que a psicoterapia seria essencial nesse momento, não estava ali Conectado. exatamente, não estava ali disponível para receber, né, o suporte. Então, eu respeitei, expliquei sobre o serviço e foi isso. Até ilustrando, acho que é como se nós oferecêssemos aí um determinado prato, uma sobremesa para alguém. Né? A pessoa mal colocou a comida na boca, nem começou a mastigar, a gente já está perguntando o que você achou, tem sabor do quê? Não deu tempo ainda da pessoa saborear, digerir, mesmo que seja um prato que ela não goste, ainda não deu tempo. Então, às vezes, a pessoa só precisa desse tempo mesmo de digerir, de entender o que ela está ali sentindo, para daí sim conseguir receber o atendimento. Verdade, muito bom exemplo. Eu vou aproveitar o gancho da Agnes, né, com relação a esse, na área de oncologia mesmo, desses dois cenários, o paciente ambulatorial e o paciente internado. Então, como a área de psicologia, ela desenvolve atualmente um plano terapêutico para esses dois grupos, né, que são realmente diferentes. Você consegue dizer alguma na prática, né, algum evento que aconteceu que te marcou também? Bom, pensando em plano terapêutico, a gente pode começar com o paciente internado, né, hospitalizado. Então, primeiro caminho, a gente recebe a solicitação via parecer médico, geralmente. Recebemos também via equipe multiprofissional, geralmente a enfermagem, que tem ali o contato mais direto ao paciente. As meninas fazem contato telefônico ou quando encontra a gente no posto de enfermagem. E elas pontuam as principais observações em relação ao caso, o que chama mais atenção para solicitar o nosso acompanhamento. Então, começa-se por aí, o pedido via equipe, a gente vai até o paciente. Se o paciente aceitar o nosso segmento durante a internação, quando a gente pensa em plano terapêutico, é construído a partir da demanda, ou seja, os sintomas e ou sinais que o paciente traz durante o atendimento. Quando eu falo sintomas, tem as reações e aspectos emocionais, psicológicos, mas tem sintomas orgânicos, físicos, que muitas vezes impedem a nossa avaliação. Por exemplo, um paciente com difícil controle de dor, sintomas álgicos. Não tem como a gente fazer a avaliação. Um paciente que está com score ou 9, 10, está insuportável, a gente não consegue fazer a avaliação com ele. Às vezes sonolento. Exatamente. Menos consciente, né? Consciência mais rebaixada, a gente fala assim. Ou do ponto de vista cognitivo, dependendo de alguma questão orgânica, enfim. Como que a gente traça o nosso plano terapêutico? Depende muito, então, da demanda e do que a gente alinha também com o paciente. Então, na verdade, é tudo conversado com o paciente, a gente explica sobre o nosso serviço de acompanhamento. São casos em que a gente percebe que existe uma necessidade do acompanhamento ser um pouco mais frequente, então vamos pensar que estamos de segunda a sexta no hospital. A gente vai 3 vezes por semana. Casos mais complexos, eu digo, pacientes com transtornos psiquiátricos, pacientes em casos mais graves, em que é necessário também um suporte para a família, então a gente vai de 2 a 3 vezes durante a semana. Então, pensando em definição de plano terapêutico, e muda-se muito de uma sessão para outra.
quando a gente fala em contexto hospitalar, principalmente, a questão clínica muda-se de um dia para o outro. E, consequentemente, isso influencia na reação emocional do paciente e do acompanhante. Então, por exemplo, uma conduta que eu defini na minha sessão de segunda-feira e eu estou retornando no paciente uma quarta ou uma quinta-feira, de repente eu preciso mudar o plano terapêutico a partir de alguma discussão de caso, porque de repente o caso agravou, o paciente foi entubado, foi para UTI. Então, tudo que eu havia planejado inicialmente na última sessão, o cenário já mudou completamente. Então, Alan, um dia de cada vez. Literalmente, o hospital acontece tudo muito rápido, Muito em dinâmico, segundos. Muitas vezes você foi no paciente, vamos supor, pela manhã, final da tarde você já é acionada porque houve uma mudança de quadro clínico súbita e você precisa fazer um atendimento de urgência. Então, plano terapêutico, ele tem uma estabilidade até a página 2, quando a gente pensa em contexto hospitalar. Isso pensando na internação. Agora, o ambulatório, ele segue um pouco mais sem intercorrências, vamos colocar assim, mas também a gente acaba mudando algumas definições. Por quê? No hospital, então, a gente oferece 6 sessões seguidas no nosso modelo ambulatorial. Mas vamos supor, o paciente veio na segunda sessão comigo e por alguma intercorrência clínica, ele necessitou interromper esse segmento. E aí, quando a gente, por exemplo, vai pesquisar no nosso sistema ali, né, no TASI, o paciente está internado. Então, aí já é um outro ambiente. Porque o setting a gente fala que é o contexto, é o ambiente em que a gente atende o paciente. Na internação, pode ser beira-leito, pode ser na UTI, pode ser no corredor. O paciente está caminhando e a gente faz o atendimento ali mesmo. Familiar, muitas vezes não tem uma sala apropriada, porque, enfim, outros familiares estão utilizando. E o suporte familiar é no meio de um corredor, na UTI. A gente tenta, claro, sempre procurar um local mais privado possível. Mas nem sempre isso é possível, né? Assim, pensando em ambiente hospitalar. Então, o modelo ambulatorial, a gente define a conduta desse acompanhamento uma vez por semana, pensando nas temáticas que o próprio paciente traz. Vamos supor, eu quero trabalhar o meu luto em relação à minha atividade laboral. Então, eu era empresário, trabalhava há 50 anos em uma multinacional, e por conta de um câncer, devido a um câncer metastático, que eu descobri há 3 meses atrás, eu interrompi todas as minhas atividades. Então, eu gostaria de trabalhar sobre isso nesse assunto. Mas a cada sessão, o paciente também pode trazer assuntos novos. Então, mesmo em modelo ambulatorial, os assuntos podem ser variados do que o paciente traz para a gente trabalhar junto com eles e facilitar essa elaboração ou essa digestão do que a gente acabou de falar de todas essas mudanças que aconteceram na vida dele. E também a gente pode lidar também com intercorrências clínicas do quadro oncológico do paciente. Então, a gente às vezes até estranha, nossa, o paciente faltou na terceira, quarta, ele é sempre tão pontual. Quando a gente investiga ali no prontuário, deu entrada no PS, já está internado, está na UTI, então é um cenário que a gente trabalha com momentos, com instantes, e a gente se adapta como a água ali, como a forma da água, e a gente vai até o paciente. Vocês vão permeando, né, pelas áreas, né, pelos setores, Uhum. e em cada setor você tem que, né, agir, ter uma conduta, né, Uhum. em parceria com a equipe para efetivamente, né, dar o melhor suporte. Elas respeitam muito o momento que ele tá, Mas é né? muito interessante esses movimentos, né, eu acho isso. Vocês respeitam o momento que o paciente está vivendo e que ele quer falar sobre aquilo, né? Que ele está passando. E eu queria te perguntar, Dani, assim, você explicou muito bem quais são as fases do paciente, né? E a família, né, que pode ser realmente um amigo, pode ser um colega, uma pessoa do trabalho que virou um grande amigo, pode ser a própria família. A forma como a família lida não vai ser exatamente igual à forma como o paciente está lidando.
Então, eu queria saber de vocês como é a atuação do psicólogo em oncologia com essa parte, né? Que não é o paciente, mas é o suporte familiar dele que está ali com ele. Você até trazia de novo as fases, né, Ellen? E realmente é uma proposta teórica essas fases, mas a gente olha o funcionamento psíquico também a partir de outros olhares, também como nós falávamos, né, essas possibilidades de expressões do paciente, pensando aí nas ditas fases, podem acontecer igualmente com os familiares, independente de quem componha esse núcleo familiar, mas pensando no contexto que a Agnes trazia, né? Temos aí um ambiente físico que às vezes favorece bastante o atendimento, é um espaço mais privado, nós temos um tempo adequado para conversar com o paciente, com o familiar e às vezes não. Se nós formos pensar no atendimento psicológico clínico, o que acontece? É um ambiente ali fechado, pensando até no ambulatório que a Agnes comentava, né? Tem o horário já certinho, o tempo de duração definido, mas pensando na internação, tudo isso muda. Muda algumas formas também de conduta. Acho que todo mundo já ouviu, né, a questão de que o psicólogo não vai poder atender um amigo, por exemplo, alguém da família, porque isso gera interferência, é um outro tipo de vínculo. Eu tenho ali uma convivência, eu vejo a pessoa a partir de um outro lugar. Então, se eu vou atender alguém com quem eu tenho um vínculo, pode gerar interferências muito importantes para esse trabalho. Da mesma forma, o que a psicologia propõe é que um mesmo psicólogo não atenda ali pessoas de um mesmo círculo, ou seja, né, não vai atender esposo e marido de maneiras separadas, a não ser que fosse um atendimento de casal. Senão isso pode gerar interferência. Né? Um está trazendo ali uma mesma situação a partir de um outro olhar, fica difícil de trabalhar essas demandas. E daí surge a dúvida, mas e no hospital? Assim como a Agnes trazia, né? A gente atende o paciente, mas esse suporte se estende também aos familiares. Sejam esses parentes, de fato, ou amigos, outras pessoas próximas, né? Vinculadas afetivamente ao paciente. Como funciona? É um atendimento diferente. Né? A psicologia hospitalar tem as suas peculiaridades também, mas que, apesar de ser um grupo de pessoas que possuem um vínculo, também aí prevalece a ética e o sigilo dos conteúdos trabalhados. Então, o que o paciente trouxe ali, de repente, ele falou que está com uma angústia muito importante porque a partir da doença não vai conseguir manter o trabalho, está preocupado com a esposa. A gente não vai levar isso para a esposa. Com a esposa vão ser trabalhados outros conteúdos. Inclusive, é importante até a gente destacar isso para o paciente e para o familiar. Olha, o que nós conversamos ali fica entre nós, o paciente, eu agora com você, familiar, é outro assunto. Se vocês desejarem conversar entre si sobre o que vocês têm trazido no atendimento, é uma coisa. Agora, o profissional vai manter esse sigilo ético. E esse atendimento acaba esbarrando em várias questões, porque, de alguma forma, um dos pontos principais vai dizer sobre a comunicação. Então, favorecer essa comunicação do familiar com o paciente, do familiar com a própria equipe médica, é um dos pontos centrais quando a gente olha para esse atendimento de quem acompanha o paciente. Existem também alguns cuidados, pode acontecer também a chamada conspiração do silêncio, quando, de alguma forma, aqueles que acompanham têm mais detalhes sobre o quadro clínico, mas, por razões pessoais, preferem que o paciente não tenha acesso a isso. E se o paciente deseja saber, participar ativamente da definição de condutas, de tudo o que está acontecendo, é importante que ele saiba. Se o paciente manifesta que ele não quer ter contato com essas informações, que ele prefere que o cônjuge ou a mãe, uma pessoa amiga próxima, vá ali conversando mais de perto com a equipe médica, é uma coisa. Mas se o paciente deseja participar, seguir com todas as informações detalhadas, isso precisa ser respeitado. Então, essa conspiração do silêncio pode prejudicar muito a participação do paciente no próprio processo de adoecimento, de tratamento, e algo que acaba acontecendo com uma frequência importante ali no dia a dia do hospital. Então, são alguns pontos que eu destaco, né? Essa questão da comunicação, que acaba sendo um fator super importante que nós facilitamos no dia a dia, não só a comunicação ali no sentido de pensar em condutas,
de realmente compreender o que o médico tem orientado, mas muitas vezes de favorecer a comunicação entre essas pessoas, o paciente e o familiar. Às vezes o familiar tem coisas muito significativas para dizer, para discutir, pensar junto ali com a outra pessoa e não está encontrando um espaço para isso. Muitas vezes é o psicólogo quem pode articular num atendimento conjunto para que esses conteúdos sejam trabalhados. E, de novo, respeitando o tempo do paciente, respeitando o tempo do familiar, os sentimentos de cada um, mas buscando favorecer realmente essa comunicação, evitando esses ruídos, mantendo esse sigilo ético dos conteúdos que são trazidos, né? De modo geral, nós vamos também pensando nas mudanças de papéis. Alguns exemplos que nós íamos trazendo, né? Se de repente o paciente era o principal provedor e agora ele se vê impossibilitado, como que essa mudança de papel vai acontecer? Quem que de alguma forma vai assumir essas responsabilidades dentro de casa? Ou mesmo que seja, por exemplo, a responsabilidade de cuidar das crianças, várias outras tarefas do dia a dia também. É o momento de tentar ressignificar e que através dessa comunicação, desse acolhimento, nós vamos estendendo o atendimento que inicialmente ia ali de forma principal é para o paciente, mas que também acolhe a todos que compõem esse círculo que está diante dele, a família, os amigos, essas pessoas mais próximas. Outros pontos de observação também com a família, a gente pensa em estruturas de personalidade. Então, quem é o familiar, quem é a esposa, se é um filho, se é um neto, e qual a relação desse familiar com o paciente. Então, por isso que é ideal, exatamente como a Dani falou, primeiro, por uma questão ética e mais privada, para que o paciente tenha um momento dele, e fora do leito, para que o familiar tenha. Então, a gente procura uma sala de espera, uma sala de estar, e realiza o suporte com o familiar fora. E aí a gente vai entendendo a dinâmica e a relação dos dois. Então, um traz o relato de uma percepção em relação ao familiar, né, o paciente no caso, e o familiar traz as suas impressões principais de como o paciente está reagindo naquele momento. Então, um dos pontos de observação durante o atendimento é a relação entre ambos, estruturas de personalidade do familiar. Um dos pontos que a gente observa também, experiências familiares anteriores no cenário da oncologia. Por quê? Esse familiar ele pode ter, infelizmente, ter tido perdas importantes, seja pela oncologia ou não, como foram essas perdas, e claro, sempre respeitando o momento. Então, se o assunto surge de uma perda familiar, a gente pergunta, o senhor gostaria de falar sobre isso? Porque, de repente, ele não gostaria, mas surgiu ali durante o atendimento com o psicólogo. Ele pode se recusar, falar, olha, nesse momento eu não... Ou só o silêncio já respondeu por si só. Então, essas são algumas interpretações que a gente pega no ar e não tem nem a palavra em si, mas é o silêncio mesmo, ou o choro, ou uma expressão do próprio corpo, né, o não verbal. O que a gente trabalha muito com os familiares, autocuidado. Não adianta ter um acompanhante ou um familiar 24 horas, ótimo, maravilhoso, que bom para o paciente. Mas se ele está extremamente sobrecarregado. Então, a gente pergunta, a senhora tem filhos? Vamos supor que essa senhora seja paciente. Eu tenho 3 filhos, eu já sou viúva. Seus filhos moram aonde? Eles são todos de São Paulo. E aí, a gente vai construindo. Bom, por que toda vez que a gente faz o atendimento ao paciente só tem um filho? Ou, às vezes, estou sozinha. Mas é uma paciente idosa, tem 85 anos, que, por lei, não poderia estar sozinha. Então, a gente tem um serviço social também no hospital. Então, na verdade, são várias construções, interrogações para entender um pouquinho daquele caso. Cadê os outros filhos? Os outros filhos estão cientes de que a mãe está internada? Porque só um que a gente vê, né, durante a internação, como é a relação dessa mãe com os outros filhos. Então, durante o atendimento, vamos supor, com esse filho, a gente vai entender como que é a saúde dele também, física e emocional. Até para entender um pouquinho sobre o histórico da família. Se existe um histórico psiquiátrico, pode ser que isso também tenha influência, né? Porque existe uma carga genética também de depressão, ansiedade, síndrome do pânico.
Então, a gente precisa entender, vamos supor que esse filho, no caso dessa senhora, seja o principal cuidador. E os outros dois, por algum motivo X, não estejam, enfim, ali presentes naquele momento. Só que a gente também precisa entender, do ponto de vista psíquico, se esse filho, que é o principal provedor, digamos assim, dos cuidados, se ele tem condições para os cuidados com essa mãe. De repente, não. Eu não sei se é uma relação conflituosa. Aí não é a pessoa mais indicada. Mas aí, de repente, essa família não tem condições financeiras para... Um cuidador. Isso, exatamente. Para acionar um cuidador, enfim. Então, a gente vê o serviço social... Enfim, tudo isso é discutido. São muitos detalhes que, a partir do momento em que a gente começa a acompanhar esse paciente, nós somos responsáveis por um olhar psicossocial. Nossa, eu vou, atendo, vou embora. Tá, mas por que essa paciente toda vez ela tá sozinha? Cadê a família? Vamos lá discutir com a enfermagem. A enfermagem tá 24 horas. Eles são as pessoas que mais estão de olho ali nos casos. Então, olha, Agnes, eu nunca vi um familiar. Essa paciente já está quase há um mês aqui com a gente. Final de semana, aciona o serviço social, liga para familiar. O que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, acrescentando, né, o que a Dani falou, são outros pontos extremamente importantes de observação do que a Dani falou também. Então, autocuidado, a gente estimula o familiar, se possível, fazer a troca entre os cuidadores, quando é possível, claro, a gente entende o dia a dia, a rotina das pessoas, se não sobrecarrega um, e aí isso impacta na relação com o paciente, que é o nosso principal foco, mas claro, a família é tão importante quanto eles terem apoio emocional, porque eles são o braço direito do paciente. Enquanto o paciente está internado, é a família e a equipe, nós somos a segunda família do paciente. O paciente foi de alta, é a família. Eles precisam ser bem orientados na alta, eles precisam ter condições emocionais. E se não tem, a gente orienta para a busca de psicoterapia. E pensando até nos nossos limites também, né? Porque a Agnes trazia esse exemplo da família em que não tem ninguém presente acompanhando o paciente, ou mesmo essa dificuldade da família se organizar ali nos cuidados diários, mas a gente não vai solucionar essa questão. O nosso período ali também de atendimento, de suporte, é muito limitado. E é uma questão que merece, sim, ser olhada e cuidada em um espaço mais amplo, em uma psicoterapia externa, né? Algo que vá para além do hospital. Temos também esses limites. A psicologia hospitalar está dentro do hospital. Tem questões que são muito importantes, que nós vamos perceber a necessidade de trabalhar até de uma maneira mais imediata, mas que, infelizmente, vamos esbarrar nesses limites do próprio espaço. Né? Por isso, manter esse contato com o serviço social, conseguir pensar nessas conexões extra-hospitalar também são muito importantes para tentar, de alguma forma, assegurar ou orientar esse cuidado para além do espaço que nós estamos. Muito bom. Eu queria te perguntar, Agnes, sobre essa questão da autoimagem, né? Que em oncologia é uma das coisas que o paciente lida, né? E, por exemplo, aqueles pacientes que passam repentinamente por uma perda de peso ou devido ao tratamento passam a ter um inchaço. E aí a gente tem também os casos de perda de cabelo ou devido ao tratamento aquele paciente precisou retirar as mamas, por exemplo, ou qualquer outro membro, né, do corpo. Então, assim, como que é isso para o paciente, essa nova realidade? Como ele lida com essa mudança da sua autoimagem, né? Vocês bem deram um bom exemplo que eu até lembrei de um paciente, né? Que antes era esportista, tinha um físico bem preparado, e aí com o tratamento, aquele paciente, ele perde aquele corpo e passa a ter um emagrecimento, se torna até um paciente frágil, né? E como que é isso para o psicólogo? Como que vocês abordam isso com o paciente? Para ele ter essa ressignificação, né? Que vocês falam muito. Durante os atendimentos, Ellen, a gente procura entender, acho que em algum momento a Dani citou isso, entender o todo. Então, quem é o paciente? Aquele indivíduo, né, o sujeito, ele também é um paciente oncológico.
a partir de agora, depois do recebimento do diagnóstico oncológico. Mas ele é um ser com biografia, ele tem uma história de vida. Então, nós temos a nossa anamnese, que é a avaliação da psicologia, no contexto hospitalar, psico-oncológico. Mas dentro da nossa avaliação, a gente principalmente quer entender quem é o paciente, de onde ele veio, com o que ele trabalha, se ele tem algum aspecto religioso ou espiritual, quem são as relações próximas, as dinâmicas, do ponto de vista afetivo também, para a gente conhecer esse paciente no momento anterior ao diagnóstico. Porque quando a gente pensa em imagem corporal, isso acontece desde o momento que a gente nasce, a construção. Então, uma coisa é como eu mesma me enxergo. E é isso que a gente tenta avaliar com o paciente. Então, é interessante, sempre interessante a gente tentar investigar ali, claro, com cuidado, né, com tato, como é a relação do paciente, como era a relação do paciente, por exemplo, vamos pensar em um paciente esportista, que sempre trabalhou com imagem, como era para ele antes, como ele se enxergava antes, e como que está sendo esse processo. Vamos pensar que ele é um paciente que foi diagnosticado com osteosarcoma, em um estadiamento mais avançado, e existe a possibilidade de uma abordagem cirúrgica com amputação de um dos membros superiores ou inferiores, enfim. Então, durante a nossa avaliação, esse é um dos pontos que a gente avalia e se atenta. O que o paciente está pensando, todas as mudanças que aconteceram, o afastamento do trabalho, como ele se enxerga um pouco mais à frente. Não, claro, a ideia não é causar angústia, ansiedade, lá na frente como vai ser, não é isso. Mas quais os planos, como ele se observa daqui para frente, ou nessa possibilidade de mudança de estética de corpo. Então, é um trabalho minucioso e tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas trabalham muito com a estética. E mesmo quem não trabalha com estética, para a pessoa, às vezes, é muito importante como ela é vista pelas outras pessoas. Mas, para isso, a gente precisa entender o momento anterior. Ou seja, como o paciente se relacionava com autoestima, com a imagem do próprio corpo, como está sendo nesse processo de adoecimento e tratamento, seja químio, ou rádio ou cirurgia. E aí tem outros pontos de pergunta, dependendo do tipo de tratamento, né? Sobre o que o paciente tem ciência em relação à cirurgia, enfim. Do pós-cirúrgico, isso é importante também, a gente avaliar. Até qual informação o paciente teve ciência e ele conseguiu absorver do que a equipe orientou ele. Então, na verdade, são várias situações acontecendo em paralelo, né, com esse paciente, mas pensando em aspectos de imagem corporal, cada um vai ter uma interpretação de como está sendo aquele momento. Então, da maneira como o paciente aborda isso durante as sessões, né, de psicoterapia, a nossa ideia, o nosso objetivo é auxiliar na reconstrução. Vamos supor que o paciente necessitou ser amputado. Como ele se enxerga no trabalho e nas rotinas habituais, ou se de repente ele pensa em alguma mudança. Não sei, vamos pensar que é um trabalho braçal e ele foi amputado, se ele pensa em mudar de setor de trabalho, como ele vai fazer essa nova adaptação na vida dele. Então, um dos papéis do psicólogo nesse momento de construção ou reconstrução de imagem corporal é isso. Então, entender como que isso foi absorvido pelo paciente em vários aspectos cognitivos e emocionais e ajudá-lo a lidar e a elaborar essa perda de um corpo, uma imagem antiga, que agora de fato não é mais a mesma pessoa. E essa é uma das frases que a gente ouve muito, né, Dani? Uhum. Eu não me reconheço mais. Eu olho no espelho, essa não é a mesma Maria de antes. E a gente valida isso, Ellen. Eu, pelo menos particularmente, eu valido muito durante os atendimentos, mas de fato a senhora não é a mesma Maria. Então, olha tudo isso que a senhora me contou nas últimas sessões. Fisicamente, emocionalmente, imagino que tenha tido uma repercussão emocional, que a gente começa a repensar a nossa vida. As relações, o que a gente vem fazendo. De fato, daquele momento em que a senhora recebeu, imagina um paciente que está 5, 10 anos em tratamentos, em protocolos novos. Mudou-se muita coisa, e principalmente
a forma de rever a vida dela nas relações, na relação dela com ela mesma. Que a gente tem a relação com o outro, mas a gente tem a relação conosco, com o nosso corpo, com a nossa mentalidade. A gente começa, às vezes, a priorizar algumas coisas que anteriormente a gente não levava tanto em consideração. Quando a gente se vê ali num processo de adoecimento, vida e morte, uma linha muito tênue ali, então a gente repensa algumas coisas de que não valem a pena, outras que, sim, são prioridades na nossa vida. Então, basicamente é isso. Inclusive, aproveitando você dizendo das frases, Agnes, eu lembrava, muitas vezes a gente escuta também outras pessoas comentando pro paciente, né? Ah, mas você só perdeu o cabelo, vai crescer. E realmente pode ser que cresça. Mas, como a Agnes dizia, né? Validar e entender aquele momento de estar sem o cabelo, por exemplo. E lembro desses comentários que tantas vezes acontecem, né? Que às vezes a gente acaba, de alguma forma, diminuindo o sofrimento do outro, mas o quanto a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, porque às vezes aquela mulher até gosta de experimentar estilos diferentes de cabelo, até já raspou o cabelo em outro momento, pretendia fazer isso de novo, mas uma coisa é fazer isso porque ela decidiu naquele momento, por questão de estilo ou outras motivações. Muito diferente de quando surge essa necessidade ou de quando isso acontece por conta de um diagnóstico. Você citava o emagrecimento, né, na pergunta. Às vezes a pessoa até queria perder alguns quilos. Uma coisa é realmente ter aí um corpo diferente porque escolheu dessa maneira, porque está fazendo exercícios, uma dieta, algo do tipo. Outra coisa é quando isso acontece por conta do adoecimento. Então, mesmo que seja algo que talvez a pessoa até desejasse, né? Desejava realmente raspar o cabelo, desejava emagrecer, mas qual é o motivo pelo qual isso está se dando? E isso muda toda a percepção da pessoa. Então, mais uma vez, né? Realmente ter esse olhar para como a pessoa se sente a partir do que está sendo vivenciado, como a Agnes dizia. E isso só a própria pessoa vai poder dizer. A gente não tem nem como imaginar como está sendo aquela vivência para ela. Então, mais uma vez, essa questão do subjetivo, do que é muito próprio ali daquele indivíduo. E de encontro ao que Dani já e a Agnes comentou, esses processos, né, de psicologia, é um ponto que com certeza vai em cuidados paliativos. Como que vocês conseguem, né, acompanhar esse paciente, a familiar também, e expor, né, essas etapas, principalmente quando ocorre essa etapa de terminal do paciente, a finitude, a morte, né, dele. Como que você faz a abordagem? Existe alguma técnica, alguma ferramenta, entendeu, que vocês utilizam? Bom, acho importante destacar inicialmente que essas informações do diagnóstico, do prognóstico, a própria conduta médica, partem da equipe médica, né? Nós não vamos dar essas notícias, essas informações mais técnicas, mas a partir da informação que o paciente, o familiar recebe da equipe, nós temos um espaço ali para trabalhar como o próprio paciente está elaborando aquela vivência, o que ele entende daquilo, o que ele vai fazer com aquela informação. Então, quando o paciente, e de modo geral, né, pensando em oncologia, o automático seria nós pensarmos também em cuidados paliativos, porque se diz de uma doença que não tem cura, que ameaça a vida, mas que tem tratamento, que pode ter sim uma qualidade de vida. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não está dizendo que tem pouco tempo de vida, a gente está dizendo que se trata ali de uma doença que ameaça a vida e que pode ser cuidada, pode haver um controle adequado de sintomas. Pensando em como a gente vai abordando essa questão da finitude com o paciente, volto em outros pontos que a gente já dizia, que a Agnes também foi destacando, esse tempo do paciente. Não tem como a gente impor, olha, então, no atendimento de hoje nós vamos falar sobre morte. Não. É um ponto importante, muitas vezes a depender de como está ali a evolução do quadro clínico, é um assunto super pertinente, mas isso tem que partir do paciente. A gente pode, de alguma forma, favorecer essas percepções, mas se o paciente, assim como naquele exemplo do familiar, não consegue trazer o assunto, talvez, de fato, ele não esteja preparado para falar sobre aquilo. E nós impormos isso seria algo que o fragilizaria ainda mais, né? Então,
uma coisa diz desse feeling, desse tato que a Agnes destacava há pouco, né? A gente precisa ir percebendo ali os espaços para poder trazer esse assunto da finitude, que é algo concreto, né? Conseguir falar sobre a morte, que é algo natural, mas que nós evitamos, né? É muito natural, e se for pensar na nossa cultura realmente, é um assunto muito evitado. Parece que falar sobre a morte está chamando a morte, está desejando a morte. De alguma forma, a gente poderia considerar, por exemplo, quebrar um pouquinho esse tabu. Né? Falar sobre a morte não significa que nós desejamos isso. Às vezes, o familiar pode demonstrar algum receio em falar sobre a possibilidade de morte do paciente, como se nós fôssemos interpretar que ele deseja que o paciente venha a falecer. E não, é algo que realmente pode acontecer e que gera uma série de implicações. Como lidar com tudo isso? Então, uma coisa que eu considero é, a partir do momento que o paciente se mostrou disponível para falar sobre isso, é a hora da gente falar sobre isso. Às vezes é em um momento até precoce, digamos assim. Ele está em um momento clínico ok, né? O tratamento ali está andando de uma forma satisfatória, não tem ali nenhuma perspectiva de uma complicação na própria evolução da doença, mas se o paciente já se mostrou disponível para falar sobre esse assunto, é interessante sim que nós falemos sobre isso. Inclusive, eu lembro de uma situação da infância, e em momentos onde não tinha WhatsApp, toda essa questão tecnológica, quando ia um tio meu em casa com os meus primos, nós muito próximos, né, sempre brincando, e na hora de ir embora era muito difícil, porque o ônibus demorava para vir, a gente ficava ali no ponto de ônibus aproveitando para conviver um pouco mais. Quando o ônibus surgia para eles irem embora, era aquela correria para se despedir. A gente nem se despedia direito, ficava algumas coisas pendentes, e daí não tinha telefone, não dava para depois combinar mais alguma coisa, até que em um determinado momento a gente passou a... Chegamos ali naquele ponto de ônibus, a gente conversava, se despedia, e quando chegava o ônibus, independente do tempo que demorasse, a gente já tinha se despedido. A gente conseguia seguir tranquilamente. Então, mesmo que pareça um momento precoce para falar sobre a morte e sobre as implicações dessa morte, se o paciente se mostra disponível, é um momento importante. É um momento importante porque ele pode trazer assuntos importantes, pode expressar seus sentimentos, pode pensar em encaminhamentos. Não dá para negar que a morte implica aí uma série de questões burocráticas, algumas tarefas que precisam ser delegadas, e aí vem novamente a troca de papéis que eu comentava anteriormente. Então, a partir do momento que o paciente se mostra disponível para falar sobre isso, é importante acolhê-lo. Acolhê-lo até mesmo porque talvez com um familiar, um amigo, não haja esse espaço para falar sobre esse assunto tão delicado. Às vezes a pessoa até se sente à vontade para conversar sobre isso, mas quem está perto não consegue manter essa abertura para que ele fale sobre esses sentimentos, da possibilidade de morrer, do que gostaria de organizar, de planejar diante disso. E é um momento onde surgem muitos assuntos, né? Assuntos que, de modo geral, eu diria que vão de encontro a esse buscar sentido para o que já viveu até então, olhar para essa história de vida, conseguir pensar em algumas vivências, novamente a questão das ressignificações, e é um momento também de buscar por encaminhamentos, né? O que eu pretendo fazer a partir desse momento? Como que eu pretendo orientar pessoas próximas? O que eu pretendo em relação ao meu próprio quadro clínico? Às vezes a pessoa já pensa ali sobre diretivas antecipadas de vontade. Tem alguns desejos que ela quer expressar para a equipe médica, quer deixar registrado de alguma maneira. Então, é um espaço também para olhar para isso. Mesmo que pareça um momento precoce, se o paciente mostrou abertura, nós podemos começar a falar sobre isso. Né? Um ponto muito importante sempre é manter essa sensibilidade para quando a pessoa se dispõe a falar sobre determinado assunto. E respeitar esse tempo. Né? Pensando novamente nesses encaminhamentos futuros, em favorecer esse olhar para a vida, essas ressignificações da pessoa conseguir se apropriar de si mesma, conseguir de alguma forma pensar no que ela deseja fazer nesse momento, às vezes quer falar com alguém, quer fazer ali, solucionar algo mais administrativo, quer chamar alguém distante para poder pensar em algo até mesmo para um ritual de despedida. Então é um momento onde a gente considera
todas essas questões. É importante favorecer esse espaço, conseguir falar sobre isso de forma natural, porque a morte é algo natural, mas ainda é um tabu, né? Não dá para a gente negar isso, mas pensando também nessas questões de ordem mais práticas, de fato. Entendi. Muito, muito bom. E o respeito acima de tudo, né? Sim. Tudo que vocês respondem sempre está muito relacionado a respeitar o desejo do paciente, né? De falar sobre um determinado assunto, respeitar a individualidade dele. E eu queria já puxar um gancho e perguntar para a Agnes o seguinte, em relação ao medo, né? Porque são duas perguntas numa só, na verdade. Porque quando o paciente ele tem o diagnóstico, a equipe médica, né? As equipes explicam para ele por tudo que ele vai passar, né? A partir dali, dependendo de qual vai ser a conduta médica, e ele tem a livre escolha, né? De optar ou não em seguir com aquele tratamento. E eu queria saber como que essa interferência, a atuação, não digo nem interferência, né, do psicólogo, apoiando o paciente nessa escolha, né, mostrando também para ele os riscos e benefícios, que eu acredito que a equipe médica já faz isso com o paciente, né, nem é tanto o psicólogo, né, que vai falar de risco-benefício. E em relação ao medo que se apresenta ali naquele momento. Como que vocês abordam isso? Bom, só acrescentando nas considerações da Dani, eu já respondo. Tá. Pensando em cuidados paliativos, então, sempre pensando na etiologia, assim, da palavra, paliativo vem do pallium, que é manto, que é proteção. E o que muitas pessoas pensam, inclusive paciente e familiar, bom, entrou em paliativo, entrou em fase terminal, então, não tem mais o que ser feito pela minha mãe, pelo meu filho. O ideal é que a equipe de cuidados paliativos acompanhasse o caso desde o início. O paciente recebeu o diagnóstico no ambulatório, o paliativo começa a acompanhar, porque é uma equipe que auxilia no controle de sintomas, principalmente da dor, que acho que é um dos sintomas de mais difícil controle e traz muito sofrimento em todas as esferas ali para o paciente e para a família. Então, nesse sentido, o ideal é que a equipe de cuidados paliativos acompanhasse desde o início do diagnóstico, nas várias oscilações que esse diagnóstico também se apresenta. Por exemplo, pode ser que o caso ele comece a se agravar, o paciente já está no 3º, 4º protocolo de quimioterapia, apresentou metástase para 2, 3 órgãos, e aí já não tem mais proposta curativa. E entra-se uma outra proposta que é paliar, ou seja, que é controlar os sintomas para uma melhor qualidade de vida, né? Então, a ideia da equipe é justamente estender ali o período de vida e trazer, e nesse período, até o último dia do paciente, que ele tenha conforto, que ele esteja ao lado das pessoas que ele ama. É isso, qualidade de vida, dignidade. Oferecer isso para o paciente. E durante essas fases, pode surgir o medo. Então, quando a gente pensa, acho que é um dos principais sentimentos ou reações que a gente fala, que a gente trabalha com o paciente. Então, o medo, pensando lá nos primórdios ali do Homem das Cavernas, enfim, é uma reação, a gente fala de luta ou fuga, uma reação natural como uma defesa. Quando a gente se depara diante de uma adversidade, de algo desconhecido, é natural que a gente... E aí o corpo reage. Então, por exemplo, taquicardia, sudorese, tremor. Então, a gente está diante de uma situação, de um contexto, de um ambiente. Vamos trazer para o contexto hospitalar. O paciente nunca foi internado, é a primeira internação dele. Imagina, acabei de receber um diagnóstico há 3 meses, já metastático. É a primeira vez que eu estou internado, existe uma rotina do hospital, aí eu tenho que dividir o leito com outro paciente, que às vezes é um caso mais grave, ou em terminalidade, ou enfim, outros aspectos do quadro oncológico do paciente ao lado, que trazem desconforto para aquele paciente que está iniciando esse processo. Então, o medo é um sintoma que ele acompanha durante as variadas fases, durante o diagnóstico e o tratamento.
Ellen, e aí a gente tem que ficar muito atento quando a gente faz as nossas avaliações, porque o medo ele pode evoluir para algum tipo de fobia. Então, na verdade, quando a gente avalia os sintomas psicológicos, medo, ansiedade, angústia, a gente avalia a intensidade e a frequência. Ah, dona Maria, então me conta um pouquinho sobre esse medo. Como que ele é? Em que momentos em que a senhora sente esse medo? Aí ela conta. Ai, toda vez quando o médico passa aqui. O que a senhora sente? Ai, começa a me dar um suor, começa a passar mal. E é toda vez, porque o médico passa visita todos os dias. Né? Toda vez. Aí já não tá conseguindo mais dormir, já não se alimenta bem. Então, assim, quando essas reações começam a interferir na rotina do paciente e mudam-se os padrões, por exemplo, alimentar e de sono, em virtude de reações emocionais, nosso pisca-alerta, na verdade, ele está aqui, ele nunca morre, ele nunca dorme, na verdade. Ele está ali, o paciente começou a falar que esses sintomas, eles têm se apresentado de forma mais exacerbada, com mais frequência, impactando outras atividades do dia a dia, da rotina. A gente tem os nossos colegas da psiquiatria. Dona Maria, a gente pode pedir uma avaliação da psiquiatria, acho que seria importante para a senhora entender a origem desse medo. E antes de internar, Dona Maria, a senhora também sentia esse medo? Em outro momento da sua vida? Não. Nunca senti, essa é a primeira vez que eu sinto isso. Primeira vez que eu estou no hospital. Então, aí a gente tem que ficar muito atento para esse tipo de sentimento não evoluir para algum transtorno psiquiátrico. Tomadas de decisão. Uma pergunta super importante. Qual que é o papel da psicologia? E sim, quem passa todas as informações, como você falou, e reforçando o que a Dani falou também, a responsabilidade é da equipe médica. Psicólogo não passa informação de diagnóstico clínico. Então, o paciente pergunta assim, mas não sei o que, né? Aí ele quer uma confirmação nossa. Aí a gente pode devolver a pergunta. Não sei o que a senhora entendeu sobre o que o médico explicou. A gente não afirma, mas a gente também não nega informação. A gente está ali para entender até que ponto o paciente conseguiu compreender as informações. Até motivar também essa busca por informações, né, Agnes? Exatamente, Dani. Então, vamos supor que o pedido do médico é: paciente confusa, parece não estar entendendo a gravidade do caso, solicito avaliação. Um exemplo, dentre os muitos que a gente recebe da equipe médica. Então, tem-se um foco no pedido médico, então a gente vai ali avaliar sutilmente. Por exemplo, como que eu faço, Ellen? Para tentar encaixar ali a pergunta. Vamos mudar de figura, vamos trazer para o seu João. Seu João, e aí, né? Os médicos têm passado aqui. Ai, tem, Agnes. Como que foi? Eles passaram aqui hoje, o que eles conversaram com o senhor? Eles explicaram que eles vão fazer uns exames aí hoje, mas parece que é isso. E vamos supor que o paciente esteja internado há 3 semanas. E nos outros dias, seu João, o que o médico explicou? Por que o senhor internou aqui? Eu dei uma hemorragia ali, mas eu também não sei direito exatamente por quê. E o senhor gostaria de saber o que está acontecendo? Por que o senhor teve esse quadro aí de hemorragia? Não sei, um pouco vergonha, assim, eu não sei se sou médico, né? Não sei se ficar perguntando toda hora, parece que eu não... E aí, a gente vai de encontro exatamente no que a Dani falou. Um dos papéis do psicólogo, Ellen, é estimular e é relembrar o paciente de que ele é a principal figura. Ele tem autonomia para a escolha. A vida é dele. Ele está passando por aquele momento. Claro, nós da equipe e a família, nós estamos juntos. Então, por exemplo, em situações assim que os familiares não querem que o paciente cesse o tratamento. Mas o paciente está num 5º protocolo de químio, a paciente já não aguenta mais sofrer todas as reações da quimioterapia, e aí a gente faz um intermédio para entender a escolha do paciente, se é uma escolha consciente, e se consciente, ok. E a gente vai informar isso para a equipe, quais as nossas percepções,
E do familiar, por que o familiar ele está com dificuldade em aceitar? Muito provavelmente, claro, ninguém quer perder o ente querido. Mas aí a gente precisa facilitar o olhar do familiar para o paciente. O ente dele, ele está sofrendo, ele não quer mais sofrer. Então, é um trabalho muito minucioso, você tem que ter muita delicadeza. Porque são familiares que estão em processo franco de sofrimento. Eles sabem que daqui a pouco tempo vão perder ali um familiar. Do outro lado, um familiar que ele está solicitando o cessar do sofrimento, que é pela morte. Então, assim, o nosso papel, resumindo, é fazer a ponte, novamente, pensando na pergunta do Alan. Qual que é o objetivo da psicologia? A gente faz a ponte, a gente faz a interlocução, exatamente como a Dani falou, da comunicação. Paciente, família e equipe. Se acontecem algumas diferenciações ou impacto ali na comunicação entre essa tríade, a gente vai entender o que está acontecendo e como a gente facilita para que o trânsito entre essas figuras, que é paciente, família e equipe, não fique ali interrompido. Então, a gente facilita e, claro, a gente vai sensibilizando o familiar. Olha, eu entendo, né, o seu sofrimento, mas seria importante também a gente pensar na sua mãe, ela já está no 5º protocolo, ela tem me trazido ali um sofrimento difícil para ela também. Acho que seria importante a gente pensar sobre. E você deixa no ar ali. O familiar precisa ter um tempo para digerir aquilo. Claro que não é fácil ouvir, mas a gente também precisa saber o momento em que a gente insere aquela reflexão. E só aquela palavra, só aquela frase já é difícil, porque ela já é pesada. Então, esse é o nosso papel para auxiliar a tomada de decisão para a família e para o paciente, porque vamos pensar em um caso de uma paciente muito idosa, que não tem condições, por, enfim, demência, ou até efeitos colaterais do próprio tratamento, não tem condições para a decisão, do ponto de vista cognitivo, consciência. Ou um paciente que está na UTI entubado, não tem condições de decisão própria. A equipe se direciona para quem? Para a família. Só que aí a gente precisa respeitar, e se o paciente, aí entrando em questões religiosas ou espirituais, e se o paciente já tinha realizado essas diretivas antecipadas, como a Dani falou, então, olha, próximo do meu momento de morte, eu gostaria que isso fosse respeitado, essas minhas decisões, divisões burocráticas, enfim. Onde que está esse documento? Então, a equipe tem que olhar para isso. Só que aí a família tem uma outra visão espiritual. Mas aí a gente precisa salientar de que é o desejo do paciente. Então, é complexo, é isso que eu quero dizer, né? Para essa tomada de decisão envolvem questões bioéticas, tanto do ponto de vista do CRM e do CRP, que é o nosso conselho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é falado, com o que é orientado para a família, para a equipe, para que, enfim, essa decisão seja o mais equilibrado, o mais leve possível, né? Diante de um tema que já é um pouquinho mais pesado, né? E até complementando, né, aproveitando a questão da comunicação, que nós já dissemos tantas vezes, a diferença da comunicação partindo do psicólogo é justamente esse olhar para o funcionamento psíquico de cada um. A Agnes dizia, né, sobre os aspectos da personalidade de cada membro ali daquela família, daquele núcleo, esse olhar que se volta para o funcionamento psíquico de cada um e também para as emoções de cada um. Porque a comunicação pode ser feita também pelo assistente social, pelo próprio médico, alguém da enfermagem, mas existe uma diferença. Cada um realmente vai fazê-la a partir do seu próprio lugar de atuação. E o psicólogo vai promover isso considerando o funcionamento psíquico de cada um dos envolvidos e as emoções também que vão emergindo ali de cada um. Então, mais uma vez, como a Agnes disse, é algo muito complexo. Precisa dessa sensibilidade, desse cuidado, desse respeito ao tempo de cada um. Realmente foram muitos aspectos, muitas informações aqui. Na verdade, Nossa, eu tô até emocionada com esse episódio. Foi muito intenso, né? Foi muito, tipo, os trabalhos de vocês é muito bacana. Acho que unir, né, o paciente, mas também todos esses aspectos dos familiares, né, da equipe
médica também, né, a Multi. Então nós queremos agradecer a presença da Agnes e da Daniele nesse episódio do Onco Podcast, que com certeza mostra, né, todo esse lado, né, do paciente e o comportamento dele durante o acompanhamento, né, no câncer. Então eu queria mais uma vez dizer para as meninas que foram sensacionais, brilhantemente nessas informações técnicas e que vocês vão deixar o contato de vocês aqui, né, para caso alguém do Onco Podcast tenha alguma dúvida também. Eu vou deixar o contato delas, né, do Instagram delas na descrição do vídeo no YouTube. Mas eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês de vir até aqui para contribuir. Foi muito importante para a gente ver esse olhar de vocês. E esse projeto é só o começo. A gente está começando, está muito no início mesmo. É para trazer para a sociedade essas informações que vocês trouxeram, tão valiosas. E quem sabe a gente tenha mais oportunidades de trazer vocês aqui para a gente detalhar cada passo, né, desses que vocês contaram para a gente. Pena que é só um pouco tempo para a gente falar de coisas realmente muito importantes e complexas. E eu fiquei, assim, muito feliz mesmo de entender esse outro lado da psicologia. E interessada também, porque é muito importante para a gente, outros profissionais, desenvolverem essa sensibilidade que o psicólogo tem. E eu quero, com certeza, desenvolver melhor isso para eu também entender o contexto do paciente. E eu não sei nem como agradecer. Muito obrigada, Agnes. Foi um prazer te conhecer, né? Ainda não te conhecia pessoalmente, mas a gente conseguiu. E a Dani também. Muito obrigada, de verdade, viu? Se vocês quiserem falar qualquer coisa, falar um pouco sobre o trabalho que vocês fazem, deixar alguma mensagem, fiquem à vontade agora. Bom, queria agradecer o convite de vocês, Ellen e Alan. A gente estava conversando inicialmente, né, antes da gravação. Eu acho que fazer parte desses projetos iniciais ali no embrião é muito interessante, porque é justamente esse período de desenvolvimento e ajuste. Então, se a gente pode contribuir com a nossa profissão, com um pouco da experiência que a gente tem, não só para vocês, mas para as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. E na psicologia, Ellen, a gente fala muito sobre psicoeducação. E o que é isso? É a gente literalmente educar a comunidade, o grupo. As pessoas precisam saber qual que é o papel do oncologista, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, nas várias modalidades, como a gente conversou aqui, internação, ambulatório, o que o paciente ou familiar eles podem apresentar de reações emocionais. Então, nesse sentido, é muito prazeroso, é uma honra para a gente estar aqui, fazer parte desse projeto. Espero que a gente contribua aí de outras formas também. E é isso, queria agradecer. Obrigada. Agradeço igualmente o convite de vocês dois, né, a Ellen, o Alan, também o convite aqui estendido para a Agnes e a mim, né, podemos compartilhar juntas a partir das nossas vivências. Acho que isso é algo muito importante também, né, a gente vai trabalhando juntas, mas às vezes não tem esse tempo de parar um pouquinho e refletir juntas sobre tudo que está sendo feito. E essa oportunidade de fazer aqui, a partir da nossa profissão e com outros colegas dentro da oncologia, é algo muito importante, para que realmente o trabalho voltado ao paciente cresça cada vez mais. Envolva esse indivíduo que é biopsicossocial e espiritual com maestria. Então, agradeço muito a oportunidade de podermos conversar nesta manhã, também fico à disposição. Foi um prazer conversar com vocês e trazer um pouquinho da nossa experiência dentro do hospital.